Então transcreve, né? Ali ouve de novo, se familiariza, ok? Com a palavra. Oi, eu sou a Teacher Stella, tô terminando meu chimarrão e hoje eu vim trazer nesse vídeo para você 3 dicas super legais para você melhorar o seu listening em inglês, ou seja, né, a sua audição. Como que eu posso entender melhor o que as pessoas estão falando em inglês, o que eu ouço, né, nos vídeos, nas músicas, nos filmes? Fica aí nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar. Só deixa eu terminar aqui, dar uma roncadinha na minha cuia. Agora sim. E bora lá para a primeira dica. Essa dica eu já trouxe nos últimos 2 vídeos, se eu não me engano, até nos últimos 3 vídeos aqui, que é como melhorar, né? Improve, melhorar o seu inglês através de músicas. É isso! A música, ela te dá uma área muito grande de aprendizado. Ou seja, você pode ampliar o teu vocabulário, você pode ampliar o teu writing, você pode ampliar o teu reading e também o seu speaking. Afinal, quando a música é boa, a gente, né, se empolga, canta junto e já pratica a pronúncia. E aqui não ia ser diferente, eu não tenho como deixar de fora a prática, né, do listening através das músicas. Mas, como eu faço isso? Bora lá, que hoje eu vou te ensinar. Para começar, o passo 1 é escolher uma música mais lenta. Como a gente está iniciando, né, o nosso aprendizado no inglês, a gente começa com uma música mais lenta, uma música que dá, né, essa oportunidade de a gente estar entendendo, não 100%, mas na sua grande maioria, o que o cantor, o que a cantora, a banda está de fato cantando. Então vamos começar por esse passo, a escolha da música, uma música mais leve, uma música mais tranquila. O segundo passo é pegar a lyrics dessa música, ou seja, a letra dessa música, para a gente ter esse parâmetro aí dos dois juntos. Feito o break. Antes de iniciar, sempre é bom dar uma lida na música, antes, né, de começar já a trabalhar o listening. Então a gente pega essa música, a gente dá uma lida nela, a gente já separa, né, coloca ali, eu faço um xizinho, um checkzinho, ou um cross, um X, ou pego um marca-texto, um highlighter e já passo em cima das palavras que eu já conheço, em cima das palavras que eu já sou familiarizada. E as que eu não sou, eu busco conhecer. Então, eu vou lá para o Cambridge Dictionary, vou lá e write, né? Já vou estar praticando a escrita, eu vou escrever a palavra que eu não conheço, eu já vou olhar os exemplos, reading, né? Já estou praticando a leitura, vou tentar entender pelo contexto, vou dar play lá na pronúncia, já vou escutar a pronúncia, listening, vou repetir a pronúncia, speaking. Então, aqui nessa atividade já foram as 4 habilidades trabalhadas nesse comecinho de música, hein? E eu vou fazer isso com a música inteira, né? Vou pegar essa música e vou me familiarizar com as palavras. Mas eu sempre digo, antes de chegar nesse ponto, tenta interpretar. Às vezes a gente não tem o conhecimento de uma palavra em si, mas se a gente lê a frase anterior, a frase seguinte, a gente consegue ter um entendimento, né, do significado dela pelo contexto em que ela se encontra. Então, antes de a gente sair buscando o significado e tudo mais, vamos tentar interpretar. Isso é uma dica muito valiosa que eu deixo aí para vocês. Beleza, Estela. Eu fiz a leitura da música, eu assinalei as que eu já conheço, eu busquei as que eu não conheço, busquei conhecer, busquei saber o significado, pratiquei a pronúncia dessas palavras. O que eu faço agora? Eu vou ouvir a música. Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz a leitura, então meio que me familiarizei com as palavras que tem na música. Então, eu deixo essa folha de lado e vou trabalhar o meu listening. Vou dar play na música, vou ouvi-la. Ouve a primeira vez por ouvir, né? Só deixa o ouvido trabalhar ali sem intenções. Então, ouviu a primeira? Dá um play de novo. Agora a gente vai ouvir com intenção de ouvir realmente. Então, dá esse play na segunda vez. Começa a prestar atenção nas palavras, né? O teu cérebro automaticamente já vai começar a fazer uma assimilação, principalmente se tu é uma pessoa visual como eu, né? O cérebro automaticamente já começa a criar imagens da folha que eu estava rabiscando, aonde que essa palavra que eu ouvi ela se encontrava. Então, todo esse processo da segunda vez do ouvir a música vai ser muito importante para você praticar o teu ouvido, certo? Então, você vai fazer essa assimilação. Você pode dar um play novamente, se não ficou muito claro, fazer esse mesmo processo. E aí, vamos dizer, né, o terceiro passo aí do listening é, ao mesmo tempo que você ouve, você lê a letra da música. Então, isso também já vai te dar uma clareza muito maior, principalmente, essa palavra foi pronunciada assim na música e essa daqui que está no papel. Então, eu consigo fazer essa ligação entre o que eu ouço com o que eu vejo, com o que eu leio. Isso é muito importante. Outra atividade muito legal que você pode fazer é, ao mesmo tempo que você ouve, deixa a folha de lado, deixa a lyrics de lado, ao mesmo tempo que você ouve a música, você escreve palavras que você conseguiu entender, você escreve frases, né, se der tempo, do que você conseguiu entender. Não te preocupa se essas frases, essas palavras estão escritas da maneira correta, não te preocupa com isso. Busca tentar escrever o que você identifica na música. E aí, depois que você fez esse processo, você volta para lyrics e aí você compara o que você escreveu com o que de fato é a palavra. E se você acertou, cara, parabéns! Esse é um processo muito legal para a gente realmente fazer essa assimilação. E se você não acertou 100%, mas você assimilou a tua audição,
com a palavra, você reconheceu a palavra, você só não lembrou como escreveu, parabéns também, porque esse é um processo muito legal. Muitas vezes, quando a gente não consegue pronunciar uma palavra em inglês, ou tem dificuldade, ou a palavra é difícil mesmo, o que eu sempre fiz e é o que eu ensino para os meus alunos, eu escrevo a pronúncia que eu ouço. Então a palavra está ali, eu sempre pego comfortable, comfortable. Como é que eu vou transcrever isso para que eu, quando eu olhe para a palavra, eu saiba como pronunciar? Eu escrevo da forma como eu falo ela. Então eu vou lá, bota um FR, bota um T sozinho, BL, ball, ball. E toda vez que eu olho para essa escrita, como eu escrevi, da forma como eu ouço, eu consigo lembrar a pronúncia correta dessa palavra. Então, se você fez dessa forma, cara, tá perfeito, tá maravilhoso. O que a gente faz depois é um trabalho de reconhecimento. Então, ver o que você colocou ali no papel e ver como é a escrita correta. Tá show de bola. Essa é a atividade número 1. Então, claro, transcreve, para fechar com chave de ouro, vamos cantar, Então, vou te trazer 2 atividades. O quarto passo aqui é a gente ouvir, ler ao mesmo tempo cantando. O que a gente vai fazer nesse processo? A gente vai copiar, como se fosse, não vou dizer que é 100% shadowing, mas é um shadowing também, que é copiar a forma sem dar pause, Porque o shadowing normalmente é você ouvir, pausa e repete, ok? Aqui a gente não vai dar pausa, a gente vai cantar junto conforme a música está acontecendo. E o que você vai aprender? Não só a pronúncia ritmada, mas você vai aprender a linkar palavras uma na outra, você vai aprender muitas vezes alguns abreviações. Então, muitas vezes a gente vê a palavra inteira, como por exemplo, because, e a gente vai lá para a música, às vezes ela tá só como cuz. Então, a gente já vai fazer todo esse entendimento através de uma música apenas. Então, tem muito conhecimento para você absorver através de músicas. E aí, como dica bônus aqui, na dica número 1, eu vou deixar um website muito legal, onde eu aprendi muito inglês, trabalhei as 4 habilidades, onde eu também ensino os meus alunos, que é o Lyrics Training. Lyrics Training. Vou deixar na descrição do grupo também o site aí para vocês acessarem. Não tem todas as músicas do mundo dentro desse website, mas tem muita música legal de vários gêneros musicais. Então você escolhe, você abrindo a música tem lá Beginner, que é o nível bem iniciante, Intermediate, Avançado e Proficiente. Então você escolhe um desses níveis e aí você vai ouvir a música, vai escrever a parte que está faltando e aí você já pode ir praticando as habilidades de leitura, porque você vai ler a lyrics ali na tela, o teu ouvido, o teu listening, porque vai estar acontecendo a música, o teu writing, porque você vai ter que escrever a palavra que está faltando e o teu speaking, porque ou você vai ler em voz alta ou você já vai cantar também. Beleza? Essa é a dica número 1 e eu tenho certeza que se você fizer isso, gradativamente o teu inglês vai melhorar muito. Dica número 2, pratique o seu listening com notícias. Isso aí, a gente tem vários sites de notícias específicos de um assunto, por exemplo, de esportes, outros específicos de política, outros específicos de saúde, enfim, estudos. A gente tem muitos websites aí na internet em inglês que te ajudam muito, a melhorar o teu inglês. Mas aqui eu vou trazer um website que eu considero muito nas minhas aulas, no meu aprendizado e também para ficar antenada aí a notícias que a gente nem faz ideia que existe. Esse site é o News in Levels. News in Levels. É um site muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição do grupo também para você acessar. E por que eu digo que ele é muito legal? Porque ele traz notícias do mundo e são notícias que às vezes tu bate o olho e tu diz, não, isso não pode ser verdade, Notícias assim, bem diferentonas que tá acontecendo aí no nosso mundo e a gente não faz ideia. E por que não aprender através delas? Além dessa parte de ter vários tipos de notícias, esse site também traz 3 níveis diferentes de inglês nessas notícias. Então, ele traz o Level 1, que é o nível bem beginner, bem iniciante no inglês. O Level 2, que é o nível intermediário. Então, a escrita do beginner para o intermediário já muda, a apresentação das palavras, as próprias palavras já se alteram. E aí, a gente tem o nível 3, o Level 3, que já é avançado. Então, a gente já tem um outro tipo de escrita. E por que eu digo que esse site é muito bom? Porque você aprende, você consegue ver aí claramente qual é a diferença do uso das palavras de um vocabulário mais simples para um vocabulário mais intermediário e um vocabulário bem avançado, que é o teor de notícias que a gente vê na internet, São palavras mais formais, digamos assim, palavras mais diferentes. Então você consegue ter essa noção desses 3 níveis com uma notícia apenas. Mas como que eu faço isso, Por que esse site é tão legal? Porque além da notícia eu também tenho o áudio. Então, esse vídeo é focado no listening, então também trouxe esse site que além da notícia, a escrita, o writing em 3 níveis, a gente também tem o áudio dessa notícia para você praticar. E não que eu faço esse processo de entendimento, de prática, de melhoria do meu ouvido através das notícias? Praticamente
como a música. A gente vai escolher uma notícia que mais te agrade e vai começar pelo nível 1. Então, vou lá, escolhi a notícia, level 1. O que eu vou fazer? Eu vou ler essa notícia primeiro, né? Porque eu tenho que contextualizar, eu preciso saber o que está se passando aí nessas escritas, nessas linhas. Então, eu vou ler, eu vou sinalizar as palavras que eu já conheço, eu vou buscar as palavras que eu não conheço, buscar saber os significados, alguns exemplos, ouvir a pronúncia dessa palavra, repetir a pronúncia dessa palavra. Então, eu vou ficar só no nível 1 até que eu tenha, né, entendido, compreendido 100% do que está aí. Depois, o passo 2 é ouvir, né, o áudio do nível 1. Então, eu vou deixar essa folha de lado, eu vou fazer, né, a escuta, né, desse nível 1. Vou ouvir a primeira vez para me situar, vou ouvir uma segunda vez com o propósito de tentar buscar o que eu já consigo entender, né, palavras que estão sendo ditas aí, quais eu já consigo entender. Vou ouvir uma terceira vez e vou escrever as palavras que eu já consigo entender. Vai ser praticamente o mesmo que a gente fez com a música. Então, esses passos, eles são muito importantes para te dar segurança de vocabulário e principalmente para alinhar o que você leu, porque até o momento você não tinha ouvido. Então, o que você leu e alinhar com o que você está ouvindo. Então, a forma como está escrita, como é que é falado no áudio, eu faço esse link, eu repito, né? E a partir do momento que você ouve, já vai transcrevendo o que você ouve, isso já vai melhorando ainda mais, né, essa tua percepção de palavras, de entendimento das palavras em inglês. Então, esse trabalho é fantástico e, claro, né, a gente precisa praticar as 4 habilidades. Então, depois que tu estiver bem firme aí, o que você faz? Você ouviu, você transcreveu, você praticou, reconheceu as palavras, você vai ler essa notícia em voz alta também. E aí, depois, se você quiser fazer no mesmo dia ou pegar essa mesma notícia e fazer no outro dia, né, a atividade, sobe para o nível 2. E aí você sobe, você já vê, né, quais palavras mudaram do nível 1 para o nível 2, qual foi a palavra, né, que foi originada, qual foi a forma como ela foi apresentada, e aí você já tem, né, uma ampliação gigantesca no teu vocabulário. E aí depois sobe para o avançado. Ah, Estela, mas eu sou iniciante. Não tem problema. Não tem problema. Eu sempre digo, quanto mais conhecimento, melhor. Não é porque você é um nível iniciante aí que sabe muito pouco de inglês que não pode aprender palavras novas de intermediário ou de avançado. Eu sempre gosto de trazer isso porque eu não estou limitando o meu aluno. Não é porque ele é iniciante que ele tem que ficar no nível iniciante até que ele... Não, ele pode aprender intermediário, ele pode subir para o avançado. Claro que não tão fundo, mas saber e reconhecer palavras é fundamental. Então, sim, mete ficha no nível 1, lá no level 2 e no level 3. Beleza? E bora para a dica número 3. Essa dica aqui é muito legal, que é a parte onde a gente vai praticar o nosso listening com podcasts ou audiobooks. Eu sou da turma ainda que gosta de ter o livro na mão e ler, né? Dizem que isso é um problema de millennials, não sei, me conta aí nos comentários se você que é mais jovem, você também gosta de ter essa sensação da leitura do livro. Mas tem muitas pessoas que gostam de audiobooks. E facilita muito, a gente carrega ali no celular, carrega muitas vezes nos tablets ou outros, né, acessórios que a gente tem. Então fica e facilita muito a nossa vida. Então se tu é desse time, eu tenho certeza que o teu inglês vai melhorar muito através de audiobooks. E se tu é do time dos podcasts, fica aí que eu tenho uma dica muito legal para você. Aprender através de podcasts e de audiobooks pode ser meio assustador no começo, porque a gente não tem a transcrição, a gente não tem o texto em mãos, ok? Vamos focar no audiobook sem o book, certo? Porque tem muitas pessoas que têm o livro, vão acompanhando e também estão ouvindo. Aqui a gente está falando só de listening, ok? Sem papel, sem nada. Quando a gente trabalha, parece assustador porque a gente não tem a transcrição em mãos, para a gente ver o que realmente está sendo falado. Mas isso é um ponto favorável. Às vezes as pessoas dizem, mas como é que eu vou assistir um filme em inglês se eu não entendo inglês? Aí que está o ponto. Toda vez que a gente força o nosso ouvido a receber informação de inglês, que não é uma língua do nosso dia a dia, a gente está aprendendo, a gente está incluindo ela na nossa rotina, o nosso ouvido ele vai se familiarizar com sotaques, familiarizar com palavras, com expressões, com ritmos. Então, todo esse trabalho, por mais que você não consiga tirar 100% do que você ouve, o teu ouvido está captando, o teu cérebro está processando. Vai acontecer em algum momento, porque eu conto contigo para estudar inglês todos os dias, em algum desses dias do teu estudo, você vai estar trabalhando listening com qualquer ferramenta e você vai ouvir uma palavra que você já ouviu anteriormente. Nesse momento, teu cérebro capta. Então, esse é o trabalho. A gente precisa praticar, a gente precisa trabalhar o nosso ouvido. Então, por isso que eu falo muito para os meus alunos, assistam filmes em inglês, né? Deixa a legenda em português, não tem problema, mas assiste o filme em inglês para trabalhar o teu ouvido. O teu ouvido vai estar captando pronúncias, vai estar captando formas, tudo. Vai ter um momento que você vai ouvir isso, e aí você diz, eu ouvi essa palavra num filme e não sabia o que significava. Mas eu ouvi essa palavra num filme, eu ouvi essa palavra numa série, eu ouvi essa palavra numa música. Esse é o processo, essa é a chave. Nem tudo que a gente ouve, quando nesse processo de aprendizado, a gente precisa entender, mas a gente precisa trabalhar. Porque o ouvido é uma das maiores queixas, não só dos meus alunos, mas de pessoas com as quais eu converso. Poxa, eu não consigo entender quando me falam, porque falta prática.
Então, os podcasts, que eu vou deixar na descrição do grupo, alguns podcasts que eu gosto em inglês, eles ajudam muito nisso. Então, procura um nicho que tu goste, né? Seja a tua área de atuação, seja algum hobby que tu tenha, se tem um podcast nessa área, e ouça. Né? Busque pessoas que conversem sobre o assunto para você ter vocabulário dessa área, para você praticar o teu ouvido. Audiobook é a mesma coisa. Procura livros que você goste, ouça, né, o que está sendo falado, o que está sendo contado. Imagina. Isso ajuda muito. O processo de imaginação também ajuda muito, porque algumas palavras você vai reconhecer. E aí o teu cérebro já vai picturing, né? Já vai criando a imagem aí que ajuda a facilitar na associação. Então, essas dicas de podcast e audiobooks ajudam muito a melhorar o teu inglês. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já tô com meu chimarrão de novo aqui na mão. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana na quinta-feira, 7h45, sai vídeo novo com dicas para você aprender e melhorar ainda mais o teu inglês. E vai ter novidade por aí. Vamos começar a movimentar mais esse canal. Tenho certeza que tu vai gostar. Então, para não perder, também ativa o sininho. Bora tomar um chimarrão, bora aquecer, que aqui no sul começou a ficar frio. Um beijo. Bye, bye.